Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie aqui os episódios também. E para você que está no YouTube também nos acompanhando, nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho no canal, se inscreva no canal, aí você vai ter acesso a todos os episódios, os próximos. Para quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, Então, quando você compartilha com os amigos, ajuda aqui a amiga também. Como vocês podem ver também, no dia de hoje estamos de casa nova, Olha só o cenário bonito, maravilhoso, colorido, Então, olha só, muito obrigada, I5, Cris, Paulinho, que nos abriram as portas aí da I5. Beijos. Eles estão aqui do meu lado, mas eu tô mandando beijo pra câmera também. E para receber aqui na Casa Nova, hoje a gente tem uma convidada aqui muito especial, Manu. A Manu Persson é minha amiga, a Manu foi minha colega e psicóloga, e quem me acompanha, no Instagram sabe que eu venho aí há um tempo falando sobre a minha mãe, contando a história da minha mãe tem Alzheimer, e quando eu fui colega da Manu, na época que a Manu foi minha colega, ela já vai se apresentar, tá, gente? Na época que a Manu foi minha colega, a Manu tinha a mãe com Alzheimer, Então, acho que esse foi um episódio programado por mim para que a Manu pudesse trazer um pouco da história dela. Vou falar um pouco sobre a minha história também. Manu, obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço, Dani, porque é uma honra dividir, essa fala contigo de um assunto que... Bom, tu acompanhou lá no início, quando as coisas começaram a acontecer, quando era um processo difícil ainda de falar. Então, estar falando hoje sobre esse assunto é uma forma de ressignificar toda a minha história, a história com a minha mãe também. Uhum. E sabendo da importância, Te acompanhando ali nos stories e também fora, no offline, a gente conversa bastante. Então, é uma honra também dividir contigo a fala, desse assunto que é tão especial. E Manu, na Casa Nova, Na Casa Nova, que fique bem claro. Estou na Casa Nova. Abriu o episódio na Casa Nova. Manu, vamos lá, então, assim, pra gente começar a falar, depois eu vou falar um pouco sobre a minha mãe, mas a primeira coisa que eu queria entender, assim, hoje tu é psicóloga, tu atua com clínica, Isso, hoje eu tenho o meu consultório, fiz uma transição, Eu comecei a minha carreira na parte da clínica, junto com a parte organizacional, trabalhando em recursos humanos. Deixei um pouquinho de lado, porque eu entendi que eu queria me focar na área organizacional, trabalhar nessa parte. E depois teve uma virada de chave na minha vida que, com a maternidade e também com o falecimento da mãe, veio esse desejo de, não, eu quero buscar o sentido que eu queria para minha vida, que é trabalhar no processo de desenvolvimento das pessoas dentro da clínica. E aí eu fiz a transição. E também. Quanto tempo faz que ela faleceu já? 4 anos. 4 anos, sim. Faz pouco, guria? Foi na pandemia, eu me lembro. Foi em 2020, A mãe, a gente já entrou, a mãe tinha Alzheimer, ela já estava no estágio avançado, mas o que findou, a vida dela foi o Covid, Então foi num momento também difícil, e ali no momento que eu estava voltando de licença maternidade. Então, eu já estava revendo, toda a minha vida profissional, o que eu queria fazer, e ali foi tipo, não, eu preciso fazer agora o que eu quero da minha vida, transformar agora e não ficar esperando os anos acontecerem, Isso foi uma lição que a mãe trouxe também com isso. Que idade ela tinha quando ela faleceu? Ela tinha 62. Ela teve Alzheimer precoce? Teve, ela foi diagnosticada com 52 anos. O diagnóstico, que foi assim, quando disseram, é Alzheimer. Mas eram 5 anos antes, foi uma luta buscando aí pra saber o que ela tinha, E, Manu, como é que foram os primeiros... aliás, antes de eu te perguntar sobre ela, como é que tu escolheu a psicologia por conta desse processo? Como é que surgiu a psicologia? A psicologia foi foi a única, digo assim, a única escolha na minha vida que eu nunca mudei, e que eu sempre tive certeza, porque eu sou uma pessoa muito indecisa nas escolhas, assim. E a psicologia sempre foi uma certeza. Vem muito de um ensinamento da minha mãe, assim, que ao longo da vida, minha mãe sempre dizia assim, Manu, tu não veio na vida para ser servida, tu veio para servir. Tua mãe veio falava... para fazer alguma coisa para as pessoas. Então, acho que eu cresci com isso de fazer alguma coisa que fizesse sentido para as pessoas, que mudasse a vida das pessoas, Então, eu pensava em profissões que transformasse, que fizesse coisas grandiosas. E aí, eu convivi com o Alzheimer desde pequenininha. Que idade tu tinha? Porque a minha avó que teve Alzheimer, minha avó materna teve Alzheimer. E ela foi diagnosticada quando eu ainda era pequena, assim. Acho que máximo 2 anos de idade ela foi diagnosticada. Eu tenho pouquíssimas lembranças dela, assim,
lúcida bem, assim, e as poucas que eu tenho são muito afetuosas. Mas eu convivi praticamente até os meus 11 anos, até a avó falecer, que ela tinha o Alzheimer. Então, acompanhando a luta da família, né, a angústia, vendo ela evoluir. E aí eu queria fazer alguma coisa nessa área, né? Eu me lembro que meu irmão também queria fazer medicina, depois biomedicina para ir para a parte de pesquisa. Então ali também surgiu uma vontade por ter essa doença na família, para cuidar das pessoas. Mas veio muito na minha pré-adolescência, porque eu fui uma criança muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada com matéria, com prova na escola, né? Eu tinha gastrite nervosa pequena, com 8 anos. Meu Deus do céu. E eu sofri ali na pré-adolescência, assim, tem aquelas coisas de apelido na escola, um pouquinho de bullying, enfim, isso me fez muito mal. E eu era uma pessoa que eu tinha uma timidez extrema. Eu ainda sou uma pessoa tímida. Hoje em dia, às vezes... Que fique claro pra quem não... Que fique claro e valoriza que estou aqui nos pontos. Não, mas hoje em dia eu esqueço disso, né? Eu esqueço. E até o meu marido diz assim, tu não é tímida, não te vejo assim, né? E ele tá comigo aí 20 anos e não reconhece isso. Mas eu fui uma criança, uma pré-adolescente muito tímida, que tinha vergonha de tudo do mundo. Eu sofria muito com isso. E os meus pais, pra tentar me ajudar, eles tinham um amigo que era psicólogo e eles me levaram nele. E eu, assim, foi bem difícil o processo, assim, mas ele me ajudou bastante. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu olhei assim, nossa, é uma pessoa que cuida de uma ferida que não é física, né? E que faz muito mais mal do que um corte, do que uma ferida física. Eu achei aquilo o máximo, assim. Eu disse, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não quero que as pessoas sintam sozinha, sofrendo, que eu me sentia muito sozinha, sofrendo o que eu tô sentindo. Eu quero fazer isso. E aí foi uma decisão, assim. Então eu decidi... fiquei em dúvida, vou fazer medicina, eu não vou, preciso estudar agora. Isso com 13 anos, tá? Senão eu vou ter que começar a estudar, porque eu sempre fui metódica nas coisas. Não, então, ok, eu quero fazer psicologia. Fiz um vestibular para uma faculdade e foi a psicologia. Foi até o final. Fui até o final. E a tua mãe, quando ela, né, os primeiros sintomas, tu tava na faculdade, tu era pequena, como é que foi isso? Os primeiros sintomas, assim, que eu percebi nela, eu tava terminando o ensino fundamental, né? Eu tava na 8ª série, agora mudou, 8º ano, 9º ano seria. Né? Eu tava terminando, eu tinha 14 anos, e a mãe começou a apresentar... A mãe sempre foi uma pessoa bem, assim, mais parada, mais quietinha, né? Mais tímida. Mas ela em casa, ela sempre foi, ela era o treinador, né, do time em casa. Ela que organizava tudo, assim, a minha mãe sempre foi a mais braba, é a que disciplinava, a minha mãe que organizava todo mundo, né. Então, e ela começou a perder algumas coisas, ela começou a ficar insegura, né, pra escolher roupa, sempre ia eu, ela e meu pai pra comprar uma roupa pra ela. Ela precisava da opinião. Ela começou a esquecer algumas coisas, repetir. E eu, na fase da adolescência, algumas coisas me irritavam, me intrigavam, né? E eu batia de frente com ela, né? Eu disse, mãe, eu te contei tal assunto. E ela ia lá e contava pra vizinha, misturado com outros assuntos. Eu disse, mãe, não foi isso que eu te falei, né? E aí eu comecei com meu pai. Pai, não tá legal, não tá... Tem alguma coisa aí. Era só tu que percebia, assim, ou... Eu acho que talvez, acho que meu pai também percebia. E tu tem irmãos, isso? Tenho, eu sou a terceira, né, eu sou a mais nova, a única menina, tenho 2 irmãos mais velhos, mas a gente tem uma diferença significativa de idade. O mais velho tem 12 anos de diferença e o do meio tem 7. Um dos meus irmãos morava fora, fazia faculdade, né, o outro depois de um tempo casou, enfim. Eu fui a última a ficar em casa, né? Então eu acompanhei depois a parte da doença, ela e meu pai em casa. E ali eu percebia e eu falava, pai, tem uma coisa errada, tem que investigar, não é isso. E a minha mãe teve ao longo da vida muitos episódios de depressão. Então, falando com meu pai, o primeiro episódio ela teve quando meu irmão mais velho era pequenininho, ela teve quando a minha avó descobriu o diagnóstico, quando a minha avó faleceu, ela fez tratamento, depois ela parou. E ali naquele momento, ok, podia se entender que eram sintomas depressivos. Aí foi passando o tempo, foi evoluindo. Quando eu estava terminando o ensino médio, ali começaram a ficar mais evidente, né? Por exemplo? Alguns sintomas. Por exemplo, eu ia fazer a primeira viagem, assim, namorando, eu estava há 7 meses namorando, a gente ia fazer uma viagem de férias. E eu fui com ela comprar uns biquínis numa loja. Me lembro essa história, marcou. E aí eu coloquei, eu ia trabalhar, deixei em casa a sacola lá com os biquínis, deixei na madrugada seguinte no meu quarto. Quando eu voltei, cadê os biquínis? Né? Cadê a sacola? E daí ela, na confusão, ela botou no lixo, assim, ela achou que era lixo, botou no lixo, então ela trocava, muitas coisas foram pro lixo nessa época, assim, que ela enxergava que era lixo, ela trocava as coisas de lugar, ela dizia que alguém tinha pegado,
né? Ela trabalhou durante muitos anos em casa com meu pai tinha um escritório dentro de casa, e a minha mãe que fazia o atendimento no telefone, digitalizava as coisas no computador, então ela já tinha, né, uma modernidade. E uma ativa, assim, ela era ativa, né? Era ativa, conversava com as pessoas no telefone, anotava, né, digitava as coisas no computador, enfim, e ela começou com dificuldade para ligar o computador. E a gente ia lá, ligava, e ela conseguia fazer as coisas. Então ali começou a acentuar. E veio, na sequência depois disso, sempre foram episódios que marcaram, assim, o declínio da minha mãe. Sim, não tem um negócio assim, isso que é difícil às vezes as pessoas que estão fora entender, não existe assim, é um declínio, mas é um declínio que ele é diário, mas existem alguns marcadores importantes, né? Eu lembro, desculpa te interromper, né, mas eu lembro assim da minha mãe que, ela perdeu o carro, ela não sabia onde é que ela tinha estacionado. E aí, do nada, daí a gente já não sabia se ela tinha perdido o carro, se tinham roubado o carro. Ela já não lembrava se ela tinha ido, se ela tinha, né? Uma outra situação. Porque no início eu neguei muito, assim. Conscientemente eu neguei, mas inconscientemente eu estava sabendo. Porque nos primeiros sintomas dela, eu fiz movimentos. Eu busquei uma psicóloga, eu busquei uma ginástica cerebral para ela, eu levei ela a fazer atividade física, eu organizava, né? Eu dava do meu jeito, assim, acabava ajudando ela a se organizar, e eu lembro de uma época, por exemplo, ela perdeu a audição, um dia ela foi dormir, ela acordou sem audição de um ouvido, assim, tipo, e aí, então, por exemplo, ela, né, a audição, ela parece besta, assim, né, mas sem uma audição, às vezes ela se desorientava na rua, sabe, ela não sabia, porque, né, quando tá tendo um tiroteio e tu só tem uma audição, tu não sabe de que lado tá vindo o tiroteio, né? Então, tu não sabe se orientar no espaço. Uma outra época, assim, que eu lembro que a minha mãe, ela foi botar, ela não achava o celular, o celular tava dentro da geladeira. E eu me lembro das aulas que falavam, quando a pessoa tem Alzheimer, ela guarda a panela dentro do roupeiro. E aí eu disse, minha mãe guardou o celular dentro da geladeira, mas ela deve ter colocado ali com as compras, sabe? Tipo, ela deve ter... Então, existe uma série de negações, assim, que enfim, se sucederam, mas o que eu percebo é que não existe um fato, não existe o declínio, ele não é acentuado, a não ser que exista um AVC, ou ele caiu, quebrou o fêmur, e aí existe um fato que piore aquela condição, mas o declínio, ele é diário e pouco, né? A gente não percebe, é sutil, assim, quando se dá conta tá tendo, mas tem alguns marcadores, como tu falou, que acentuam. Isso. Né? E a mãe teve vários episódios, assim, que ela foi tendo ao longo da vida. Teve depois a separação do meu irmão, ali foi um marco muito importante. A minha mãe já estava em tratamento pra depressão. Ela sabia, Manu, que ela tinha... A minha mãe, olha só, a minha mãe, isso me marcou muito, assim. A minha mãe, ela passou a vida com medo de ter o Alzheimer. Porque a minha avó tinha. Então, assim, ela... Fugindo um pouquinho, né? Mas a minha mãe, por exemplo, assim, ela ouvia muito programa de rádio, ela lia muita revista, ela tinha as caderninhas de receita, agora é um pouquinho diferente, né? Mas ela, assim, eu escutava, é bom tu tomar guaraná cerebral pra ativar o cérebro, né? Pra não ter alguma coisa. Ela ia lá e comprava. Olha só. É bom tu comer o abacate porque é bom pra estimulação cerebral. Ela lá e comprava. Então, ela fazia isso pra tudo, assim, pra cabelo, roupa, pra rosto, tudo. Mas ela fazia muitas coisas pra não ter, né? Assim, nesse sentido, pensando pra não ter o Alzheimer. Então, ela vivia com medo. E quando ela começou a ter a dificuldade, ela não admitia. Ela não assumia pra nós. Muitas coisas a gente descobriu que ela tinha dificuldade, que a gente ficou sabendo depois que aconteceram, assim. Mas ela negava, assim. Tanto que ela teve ali esse episódio, ela começou a ficar mais depressiva, ela voltou a tomar toda a medicação, enfim, e ela começou a ficar mais lenta, mais parada. Eu lembro, assim, até pra ir em loja com ela, vestir roupa, eu tinha que ajudar, porque ela tinha dificuldade no braço de colocar. Então, ela teve uma questão também motora. Ela ia mais devagar, alguns raciocínios não acompanhavam. Ela começou a queimar a comida, e aí ela criava estratégias pra reverter a comida queimada. Então, ela foi tendo alguns sinais que foram acentuando. Então, a gente começou a estimulação com ela, né, com a mãe, para tentar resgatar ela, que ela estava com esses sintomas depressivos. E aí, a gente começou a colocar ela, tentar atividades diferentes. Mãe, tenta ligar o computador, faz alguma coisa, vai na academia, né? Ela foi um tempo com uma vizinha numa academia, depois ela desistiu.
E a gente ofereceu para ela os programas que tinham na época para terceira idade, que tinham na UX, que era informática, acho que tinha outras, né, outras modalidades, não lembro, não recordo bem, mas ela tinha, assim, porque a terceira idade na UX era 50 anos para os cursos, né, e a gente colocou ela, a gente levava ela lá, mas ela foi, assim, 2 vezes, e ela não aderia a nada que a gente tentava de estimulação. Então, a gente tentava conversar com ela, mãe, tenta fazer isso, né, vamos ir para esse curso. Eu lembro, teve uma época até da vida, me lembrei agora, que meu pai pegou, sabe aquelas revistinhas Avon, Natura, assim? Sim. Pegou para ela vender, tenta fazer alguma coisa, né, para estimular. E ela não engajava, até que teve um dia que ela falou assim, né, que ela até essa altura com nós, ela falou, olha, eu sou a mãe de vocês, eu sou adulta, eu que mando na minha vida e vocês são meus filhos, vocês não têm que mandar em mim. Então, era muito difícil para ela aceitar, né? E do outro lado, eu, né? Uma filha ali na adolescência, vendo aquilo. Hoje eu entendo, eu olho para trás e eu entendo, né? Que eu tava num processo interno de desespero. Perfeito. E aí eu brigava com ela, mãe, mas tu tem que fazer alguma coisa, né? Tu tem que se movimentar, vamos tentar. E aí eu falava muito, olha, tem que levar ela para um neurologista, não tá legal isso, não tá certo. Coincidiu com meu pai sair de casa, porque meu pai tinha o escritório em casa, e a minha mãe trabalhava com ele, ela já tinha dificuldades. E meu pai fez uma transição de carreira, ele encerrou o escritório em casa, e ele foi trabalhar fora. E aí ela ficou sem... E ela ficou sem essa função também. Então, ali também foi outro baque para ela, que ela ficou sem aquela função, e a gente tentava encontrar outras atividades para ela, mas ela não aceitava essas atividades. E ela sempre foi, Manu, ao longo da vida dela, assim, com dificuldade de buscar esses recursos? Sim, a mãe, assim, ela começou até... Quando a mãe casou, ela tinha até a 7ª série. Aí, depois que ela casou, ela terminou todo, né, o ensino fundamental, o ensino médio, e ela foi fazer magistério, mas ela parou na metade. E quando ela estava grávida de mim, ela estava fazendo pedagogia. Uhum. Então, também, quando eu comecei a fazer o curso, ela tinha um encantamento muito, porque ela dizia que o sonho dela era fazer psicologia, mas ela foi para pedagogia. Mas ela fez assim, até o 4º semestre e encerrou. Eu até tenho a lembrança, assim, quando eu era bem pequena, no Dia das Mães, meu pai comprou um buquezão enorme e me colocou, eu tinha uns 3 anos, na frente da universidade com um buquezão maior que eu, assim, para esperar ela. Então, mas ela desistia muito, assim, ela começava e desistia, assim, ela preferia ficar mais em casa. E ela tinha um perfil, tinha falado em algum momento, a gente conversou ali da tua mãe, né, que esquecia algumas coisas. A mãe, eu acostumei a vida toda ela esquecer alguma coisa, porque ela organizava tudo em casa. Então, nós íamos viajar, ela fazia mala de todo mundo. E hoje eu falo ao meu pai, tu tinha que ter feito fazer a tua mala naquela época, né? Mas tudo bem, era a organização deles. E eu me lembro assim, no meio da viagem, no carro, 3 horas de viagem, às vezes, porque a gente veio morar pra Caxias, a gente ia visitar o pessoal em Juí, né? Toda a família. E ela dizia, esqueci teu chinelo, Igor. Esqueci tuas bermudas. Esqueci uma vez que ela... Mas ela lembrava. Ela lembrava no meio do caminho. Ela teve uma viagem, uma vez que ela esqueceu, assim, bermuda, cueca e chinelo do meu pai, assim, ele teve que comprar. Então, ela esquecia. Hoje eu digo pra ele, tu deveria fazer a tua mala, né? Não ela. Mas, enfim, era normal dela esquecer algumas coisas. E né? a minha mãe, na verdade, né, a gente conversou, o que eu percebo, assim, ao longo da vida dela, ela sempre foi submissa, ela sempre foi mandada. Então, quando ela teve o diagnóstico, ela nunca... Até hoje eu vejo, assim, as pessoas falando, mas a minha mãe não quer ir no médico. Não tem não querer ir no médico, pega e leva, sabe? Mas porque pra mim sempre foi muito... A minha mãe, ela não... vamos fazer uma... Não tem eu não quero fazer uma avaliação neuropsicológica. Tu vai fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente vai... Então, ela nunca contestou, assim, ela sempre esteve nesse papel, assim, de... submissão, sabe? Inclusive perante as filhas, assim, sabe? Então, não foi difícil até certo ponto, né? Porque quando as atividades começaram a fazê-la sofrer, aí a gente recuava. Então, ao longo da vida, assim, ela sempre foi muito esquecida, e ela, né, que nem eu, né, trouxe anteriormente, ela esquecia, né, perdeu a Rafa na praia, perdeu a Rafa na praia, perdeu a Rafa coitada da Rafa, né? Da Rafa.
Esqueceu a Rafa na praia, perdeu a Rafa na praia, perdeu a Rafa na rodoviária de Caxias. Cara, pensa na rodoviária de Caxias, velho. Daqui a pouco ela entra num ônibus, entender? Muito. Esquecia a nossa escola, ela combinava coisa, ela esquecia. Mas hoje eu entendo, que nem eu te disse, hoje eu entendo que é um TDAH, né? Que ao longo da vida ela teve esse TDAH. E o processamento da informação, assim, né, ao longo da vida dela, ela teve dificuldade de ela fazer uma pergunta para ela e ela demorava para processar essa pergunta para te responder. Hoje eu sei que é dificuldade de processamento da informação. Na época, ela perguntava coisas óbvias, né, para conseguir ter tempo de pensar. Então, eu gravei um episódio com a Paula Gasperini e com a Tati Bueno, que foram as duas pessoas que, de alguma maneira, participaram do diagnóstico dela. E a Paula falou que quando a gente tem um diagnóstico de Alzheimer, o cérebro ele já se manifesta 20 anos antes do primeiro diagnóstico, né, do primeiro sintoma. Então pensa, né, cara, minha mãe estava dos 40, minha mãe teve a Rafa nasceu, a minha mãe já tinha ali uma manifestação cerebral do Alzheimer, assim, né? E como é que foi, assim, porque não é comum, na verdade a minha mãe, ela teve o diagnóstico, né, de Alzheimer e é precoce no caso dela, com 62 anos, mas a tua mãe com 52 é muito jovem, né? Por isso que foi difícil ter o diagnóstico, né? Tu tava falando até que a tua mãe começa 20 anos antes, né? Então, praticamente quando eu nasci, a minha mãe já tava também tendo. Só que a gente naturaliza alguns comportamentos, né? Perfeito. Isso que a gente faz. Esquece alguma coisa. ela é mais parada, não gosta. Tudo bem, é o jeito dela, né? A gente naturaliza. Então, é uma negação, né, Manu? Uma negação, é melhor do que pensar. Por mais que a minha avó teve, né, materna, teve Alzheimer, eu jamais pensei que a minha mãe ia ser diagnosticada e ia ter. A tua mãe a tua avó, ela foi precoce também? Foi precoce, porque a avó faleceu com 66 anos, e era com 50 e pouco, 54 também que ela foi diagnosticada. Então, e aí, por ser precoce, a gente tem e por ter o quadro de depressão, ficava muito difícil entender. Então, tu levava no médico, não, isso é da depressão. Exatamente. Porque a depressão também tem sintomas cognitivos que começam a diminuir. Isso dificultou também para aceitar, né, o diagnóstico. E aí, eu falava pro meu pai, e ali eu entendo que a minha mãe, ela falava mais para ele, algumas dificuldades ela não assumia, não admitia, ela não tinha essa resistência. Hoje eu entendo que também, assim, o meu pai tinha uma resistência em talvez não levar ela naquele momento para não vir um diagnóstico, porque a minha família tem um padrão, assim, eu vejo hoje que a gente tem um padrão evitativo do conflito, né? Cada um no seu jeito. Um é da fuga, o outro né, tá fingindo nada tá acontecendo, enfim. Mas a gente evitava isso. E aí ele foi, não, mas eu falei com o médico e ele disse que isso ela tem que fazer atividade, tem que estimular, né? Eu me lembro que uma vez eu imprimi folhas, assim, de letras, porque ela começou a ter dificuldade em reconhecer, né, as palavras. Perfeito. Letras grandes e símbolos para fazer, mas ela não queria, ela tava muito depressiva, né? Ela dizia, assim, que ela não tinha sentido da vida dela, né? Ela falava muito comigo isso, assim. Até eu tava falando pro meu pai esse tempo que a ponta da minha cama era o confessionário. Que ela sentava lá. Porque ela tava lá estudando, e ela sentava lá e ela dizia, Manu, porque eu não quero mais viver, porque a minha vida não tem sentido, eu não fiz nada da minha vida. E aquilo, naquele momento, eu recebia como... Eu pensava assim, ela é minha mãe, ela me criou, ela cuidou dos filhos, ela tá dizendo que a vida dela não tem sentido. Aquilo também me feria como filha, né? Imagina. E aí eu tentava, mãe, não, olha só, tu fez uma escolha de cuidar dos filhos, teus 3 filhos estão bem encaminhados, né? Estudam, trabalham, nunca se envolveram com nada, né? Sempre foram boas pessoas. Então, isso já é um trabalho maravilhoso que tu fez, né? Mas não adianta, né? Ela tava num quadro depressivo. E eu falava, pai, não tá bem isso, não tá legal. Que idade tu tinha, Manu? Eu tinha 20 anos. Tá. Na época. 19, ali, por ali. E aí a gente passou por 3, 4 neurologistas, assim, bem conceituados na cidade. Na época, minha mãe não tinha plano de saúde, e nesse momento não tinha mais como fazer, porque ela já estava com um agravante depois, né? E a gente teve que ir particular, né? Tudo particular. Tudo particular, né? E era uma época de vida, como meu pai estava fazendo uma transição de carreira, não era uma época favorável financeiramente para nós também, então tinha esse agravante. E a gente foi até que o terceiro fez os exames, fez uma tomografia, né, com contraste, disse, olha, ela tem uma mancha no cérebro. Aqui é como se fosse assim, sabe as luzinhas que tem no teu cérebro, elas foram desligando, né? Ela já deu uma diferença de um ano para outro que eles fizeram, já deu uma acentuação assim na massa importante. E ele disse, ela tem, mas ele não falou para minha mãe, falou para meu pai.
olha, para ela falou assim, eu vou te dar uns remédios para te ajudar, para facilitar a tua vida, né, a tua funcionalidade, né, e ela tinha capacidade de entender naquela época? Sim, ela entendia, e se perdia, mas ela entendia, e a minha mãe começou com sintomas, sintomas psiquiátricos, assim, além da depressão profunda, ela começou a ter sintomas persecutórios, a ter alguns episódios de ilusão, né? E aí a gente começa a se entender, tá, isso é real, não é, né? Perfeito. Por exemplo, teve um dia, foi uma pessoa da família lá em casa visitar ela e ela tirou a aliança pra lavar a louça e botou, assim, no aparador. E depois ela dizia que essa pessoa tinha roubado a aliança dela. Até hoje a gente nunca achou a aliança dela. A gente não sabe o que aconteceu, porque muita coisa ela botava no lixo, muita coisa ela enrolava no meio das meias, muita coisa ela escondia em lugares diferentes. Eu perdi roupas, a gente perdeu, né, joias dela, muitas coisas. Então a gente não sabia até que ponto que ela tá falando é verdade, é real, é ilusório dela, ou é uma mistura dos dois, né? E aí começou a ficar difícil, assim. Daí ele deu também reguladores do humor pra ela, ia no psiquiatra, ia no neuro. Mas naquele momento eu queria muito ter o diagnóstico. Eu queria ter um diagnóstico, né? Não porque eu quero que a minha mãe tenha Alzheimer. Não, eu queria que tivesse uma explicação para aquele comportamento que eu tava tendo, que aquele comportamento não era minha mãe, né? Tava dissociando do que ela era. E eu precisava, para viver o luto, eu precisava saber, eu estou vivendo o luto por causa disso. E eu precisava disso. E quando veio, eu tenho isso até hoje, assim, que o diagnóstico não foi uma prisão, não foi uma sentença. Pelo menos para mim, assim, o diagnóstico foi uma libertação, de entender. Eu penso assim, que o diagnóstico ele é uma bússola numa tempestade em alto mar. Né? Vai ser difícil, vai sofrer bastante, mas tu sabe pra onde é que tu tá indo. Né? Sabe então, o que te espera. O que te espera, e é isso que eu queria. Mas quando veio desse neuro, ainda, ela tem... Tá, agora vou começar a viver o meu luto. Mas caiu a minha ficha mesmo... que ela, não tem mais volta, porque ainda tu fica com aquela esperança de negação. Mas e se não for e diagnosticar errado? Mas e se for uma coisa que dá pra reverter? Ou até assim, não, mas vai demorar. Ou a gente pode estacionar, vamos estacionar aqui onde tá. Isso. Vamos ficar assim como tá. E foi até que a mãe começou, assim, a gente dava autonomia pra ela tomar os remédios, ela ficava sozinha em casa, né, nessa época. Eu ia trabalhar, ia estudar, enfim. E aí a gente viu que ela não tava tomando, a gente começou a dar o remédio pra ela. Só que o que ela fazia? Ela deixava embaixo da língua e ela tirava o remédio e guardava dentro das meias. A gente achou muitos comprimidos dentro de meias. Olha só. E ela começou a piorar os sintomas. Começou a ficar bem evidente, assim. Muito depressiva, delírios. Ela enxergava um folder, ela dizia que era, sei lá, uma foto, uma carta. Que as pessoas queriam fazer mal pra ela, né? Ela começou... Isso se acentuou muito. Eu tenho uma lembrança, assim, na época que nós, né, estudávamos, acho que juntas... eu tinha aula de manhã e trabalhava de tarde, né? Eu trabalhava no hospital. E eu tinha prova no dia seguinte e eu passei a noite toda com ela, acordada. Eu trouxe ela pra minha cama. A gente já escondia até faca dela nessa época, assim, com medo que ela fizesse alguma coisa. Porque ela tava em delírio, acordada. E eu lembro que ela deitava comigo na cama, ela ficava falando um monte de coisa, ela ficava retorcendo as mãos, assim, ó, bem agitada. E eu abraçada nela, tentando conversar com ela. Eu passei a noite toda acordada com ela. No outro dia levantei, fiz a prova, fui trabalhar, voltamos. E ali a gente decidiu, olha, ela começou a ter surtos. E olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Ali foi a primeira decisão difícil que a gente teve que tomar com a mãe. Ui, me arrepio. Que foi a internação compulsória dela, né? Ela foi, né, pra ficar na aula psiquiátrica, enfim. Foi muito difícil tomar essa decisão. É uma coisa que eu penso ainda hoje, me arrependo, né, em alguns momentos. Mas eu entendo, assim, o meu desespero naquele momento, dos meus irmãos e do meu pai, era eu só dizer pro meu pai, eu tenho medo que ela se machuque voluntariamente ou involuntariamente. Que ela faça alguma coisa. Então eu prefiro ser responsável da gente tomar essa atitude que é doída, do que eu chegar em casa e encontrar mas partia de ti, partia da família, como é que era isso? Da família como um todo, assim. Claro, meus irmãos, eles estavam um pouco mais, assim, fora, né? Porque eles não moravam juntos. Não estavam juntos ali. Eu acho que depois o meu irmão mais velho voltou pra casa um período, depois ele saiu de novo. Mas era mais eu e meu pai que ficávamos em casa com ela, né? Então, meu pai, ele, né, ele que tomava a frente, né? Todo o tratamento dela, todo o acompanhamento, ele que teve a curatela dela. Então, ele que acompanhou, ele que provia tudo. E a gente tinha que conversar e tomar essas decisões em conjunto, né? Então,
Nessa época eu me lembro, assim, a gente tinha divergências, porque cada um tinha suas crenças, tinha seu ideal do que seria melhor pra mãe, né, tem a remoção ali no meio, né, de nós, assim, um irmão meu tinha mais resistência pra essa atitude, mas ele entendia que, ok, não tem mais o que a gente fazer, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela em casa, assim, em surto, sem tomar remédio, e acontece alguma coisa. Sim. Né, e sentir responsável por acontecer algo. E aí a gente internou ela. Mas por que tu se arrepende? Eu senti muita culpa porque é uma situação horrível. Sim. Né, de internar, assim. Eu sei que eu tentei compensar isso depois. Por exemplo, eu ia todos os dias dar banho nela. Eu não queria que ninguém desse banho lá onde ela tava. Todos os dias eu saía do trabalho lá e dar banho nela. Era um momento nosso, por muito tempo em casa também, o banho foi um momento de afeto nosso. A minha mãe voltou a ter um paladar bem infantil. Então, as 3 coisas que ela mais gostava: chocolate, sorvete e iogurte. Meu pai tinha baldes da Urca, assim, de sorvete no freezer em casa, porque 4 da manhã ela acordava e queria comer sorvete. Então a gente levava todos os dias pra ela lá, quando tava no hospital, uma barra de chocolate, que ela escondia no travesseiro, que é meio contrabando do chocolate. E ela comia, né? Então ela tava ali, e ela sofreu muito, ela não queria a internação, imagina, né? Ela foi resistente, foi bem difícil. Uma das coisas, além do diagnóstico, que foi difícil na doença da mãe, foi o julgamento externo. A gente teve muito julgamento de pessoas próximas, pessoas externas, assim, de condenar: vocês estão matando a mãe de vocês que estão deixando ela depressiva, isso é depressão, não é Alzheimer. Como é que tu tá vivendo a tua vida, trabalhando, estudando, não tá ficando com a tua mãe em casa, como é que tu não abandona a tua vida? Depois, quando ela teve que ir pra clínica, né? Vocês estão abandonando a mãe de vocês, estão negligenciando. Então, isso era pesado. Muito. E na época, hoje, eu tenho um entendimento diferente, né? Que eu entendo que a gente fez o que a gente tinha condições emocionais, psicológicas, financeiras, de dar o melhor pra ela, de garantir a segurança dela. Mas tu não consegue pensar nisso no meio no olho do furacão. Ali negando a doença, tendo que aceitar a doença, passando pelo luto, e aí vem isso e te fere mais ainda. Muito, assim, né? E assim, né, Manu, agora, que nem te disse, assim, essa semana foi a primeira vez que eu consegui postar nos stories o fato de colocar ela no de adaptar ela no residencial. A mãe, ela tem o diagnóstico, ela tá com 61, ela tá com 69. O diagnóstico dela, assim, faz uns 4 anos que a gente tem, assim, propriamente dito, mas ela tem sintomas desde os 61, 62. Então, em teoria, ela tem a doença faz, vamos lá, uns 8, 9 anos, 10 talvez. E ela, a gente foi colocando cuidados, né? Então, primeiro a gente controlava com o celular, depois com o celular a gente controla com as câmeras. Aí das câmeras a gente passa por uma pessoa que acompanha, e aí quando a gente começa a ir, né, e aí eu comecei a fazer o processo seletivo das cuidadoras, porque a Joana ficou por 2 anos ali com nós, e a Joana foi embora de Caxias, e a gente precisava de alguém que ficasse ali. E é muito difícil cuidadora, né? Pra mim foi bastante... Porque a sensação que eu tenho é que qualquer pessoa quer ser cuidadora porque acha que é fácil, ou porque eu me aposentei, ou eu estou afastada do INSS e quero fazer um bico, entendeu? Tipo assim, é como se cuidadora fosse um bico, assim. Então, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com uma mulher, eu juro por ti, assim, eu conversei com mais de 50 mulheres em janeiro. E eu juro pra ti, assim, eu perguntei pra ela, pra uma delas, me lembro, assim, que eu perguntei, como é que é pra ti isso, porque eu achei, na minha perspectiva, que pra cuidadora, o mais difícil seriam idosos com problemas de locomoção, porque tu vai ter que levantar, tu vai ter que fazer força, tu vai ter que... Mas hoje eu entendo que pra eles é mais fácil, tu entendeu? Porque eles podem ficar no celular, eles podem fazer outras coisas. Só que a minha mãe é uma mulher ativa, tu entendeu? Sim, ela foge, muito, ela é muito ativa. E aí, quando eu fui entrevistar com a mulher, na entrevista, ela disse assim, mas então quando eu for fazer almoço, ela para, né? Ela vai ficar... Eu disse, não sei, ela tem Alzheimer, ela pode levantar e querer sair porta fora. Que é um sintoma também da doença, eles têm muito isso do amplar, né, do caminhar, do ir pra casa, muito, né? E do ir pra casa, né, então principalmente, né, a minha mãe, ela tem muita síndrome do pôr do sol ali, né, então chega o entardecer, ela quer ir pra casa, ela quer ir pra casa, ela quer ir pra casa, assim, então isso ela tinha na casa que ela morava, né, que é a casa dela, né, e quando a gente levou ela pro residencial, isso
não foi só à noite, foi também durante o dia. Então, assim, a minha mãe, ela não tem uma cognição total, mas ela tem um pouco ainda. Isso que é ruim, tu entende? Não existe assim, liga o interruptor, desliga o interruptor, não é um negócio assim, é aos poucos, tu entende? Então, até minha irmã mais velha disse, mas acho que ela não, ela entende. De alguma maneira, ela faz esse entendimento. Talvez não com a capacidade total que ela tem, mas ela sente falta. Sente, porque vamos pensar assim, e agora que eu tenho filho, a gente pensa muito nisso. O que a criança precisa de rotina e de estar sempre nos mesmos lugares, porque ela precisa da previsibilidade, que é segurança. Uma pessoa que ela tá no estágio de demência, ela começa a ficar insegura de tudo. Então, tudo que é familiar, que é conhecido, que é uma rotina, aquilo tranquiliza. Perfeito, perfeito. Então, ela precisa disso, assim. E aí, e isso a gente passou muito com a mãe, né? Do ir pra casa. Ela tinha, depois, quando ela saiu, ela ficou 30 dias lá no hospital. A gente trouxe ela pra casa. No Dia das Mães, ela veio ficar com nós. E depois, ela ficou em casa. E aí, a gente buscou ali, nesse momento, pessoas pra ficar com ela. E ela tinha muito isso, assim. Eu quero ir pra casa. Aí ela começou a acentuar esses sintomas, eu quero ir pra casa. Aí meu pai às vezes ia até a esquina com ela, dava a volta, voltava, agora vamos pra casa? Aí voltava. Aí, ou ela começava a dizer que não tinha comido, tinha acabado de comer, né? Ela chamava muito a mãe dela. Muito. E ela começava... Mas a mãe, pra mim, é isso que eu sempre falo, casa em mãe. O que é casa em mãe, tu entendeu? É segurança. É segurança, é por seguro, é conforto, né? Onde é que a gente pode ter 90 anos? Uma situação difícil. Até hoje, assim, eu não tenho a mãe comigo e não tinha ela por um bom tempo, assim, presente. Mas tudo que eu penso no momento de segurança, eu lembro dela, né? Eu lembro dela, o que ela estaria me falando nesse momento, né? Ela estaria me confortando. E ela tinha muito isso, né? Ela chamava a mãe, e aí eu tive a infelicidade algumas vezes de contar pra ela. No início eu não sabia, tava aprendendo como lidar com aquilo. Olha, mãe, não sei se tu lembra, a avó faleceu já faz tanto tempo. E aí, aquela olhar de mágoa dela, aquele choro dela, e eu pensei, tá, ela tá vivendo isso de novo. Perfeito. E aí, outras eu tentei, vamos ver se outro momento, vamos ver se ela lembra por conta. Tentava, chorava. Tá, vou dizer que a avó tá em casa, a avó não tá aqui, ela mora longe, tu lembra? Chorava. Até que chegou um ponto, e aí eu acho que em algum momento a gente conversou também, né, Dani, o quanto da questão da autonomia e de ser para aquela pessoa que ela precisa, porque a gente estuda, inclusive na faculdade, assim, aí tu não tem que tirar o lugar daquela pessoa na família. Ela é mãe, tu não pode tratar ela como uma filha. Só que a minha mãe precisava que eu tratasse ela como filha em alguns momentos. Muito. Ela precisava tinha horas que ela sentava lá na minha cama, ela me tratava como amiga, porque a minha mãe, ela chamou meu nome até o final. Ela podia não saber que eu era filha dela. Igual a minha mãe. Mas ela falava Manu. E aí eu via que com o rosto que ela tava, eu era amiga naquele momento. Que ela vinha me confidenciar umas coisas. E tinha momentos que ela chamava, mãe, pela casa. E eu comecei a responder, tô aqui. O que tu quer, filha dela? Ai, vem aqui. Querida! Já vou, tô terminando tal coisa. Tá, mas ela tranquilizava. Deus, então, se ela precisa que em momentos eu seja a mãe dela, né? Porque ela precisa da sensação. Eu não tô tirando o lugar dela, mas ela precisa ser acolhida, precisa da sensação. E outra, Manu, o quanto, isso aí pra mim foi bem difícil, nunca vou me esquecer. Eu tava comprando bergamota e ela me olhou assim, nós tava no mercado, e ela disse assim, ai, vou levar umas pra mãe. No início eu disse assim, mãe, a tua mãe já faleceu. Mas naquele dia, nunca vou me esquecer, eu tava no mercado e eu olhei pra ela e disse assim, leva. Quando eu falei leva, eu aceito a doença, tu entendeu? É uma maneira de, antes, quando eu dizia, não, mãe, tua mãe faleceu, o quanto eu também estou resistindo em aceitar que ela tá doente, entendeu? Então, quando eu aceito fazer parte desse funcionamento e desse dela, exato, eu aceito que ela já não é mais quem ela era, tu entendeu? Sim, e esse que eu com a minha mãe, eu vejo assim que os lutos que eu passei com ela foram o luto da mãe, da doença dela, foi um luto em vida, prolongado, parcelado em anos, porque cada vez que ela declinava na doença era um luto, né? Era um processo diferente. Mas eu vejo assim, teve o luto da imagem de quem ela era, da imagem da mãe que eu conhecia, da relação que nós tínhamos, né? Porque mudou a nossa dinâmica da relação. E foi um luto de tudo que eu sabia que eu não ia viver com ela, né? A escolha do vestido de noiva, né? Vou até embargar a voz agora. Mas assim, maternidade, queria que ela estivesse do meu lado. Não ia mais viver isso. Então, ali tava... Isso sim, a doença tava sentenciando, assim. O luto do que eu não ia viver. E aí foi muito difícil aceitar. No início eu não falava, não contava para as pessoas. Até pra família, né? Hoje meu marido, na época namorado. Eu demorei muito tempo para falar para eles. Porque se eu falasse para as pessoas...
eu tava reconhecendo que aquilo tava acontecendo. Perfeito. Então eu não conseguia falar, né? Eu tava num conflito interno muito grande. E até que chegou um momento, depois que ela voltou ali da internação, que aí o médico, quando ela liberou ela da internação, ele falou, olha, é Alzheimer. Ela não vai melhorar. Pelo contrário, vai evoluir. Ela vai e ali parece que foi ok, tá, eu queria tanto diagnóstico, agora tá sentenciado, é eu o diagnóstico. E ali eu comecei a entender, tá, eu não tenho a minha mãe na forma como eu queria, como eu idealizava, como eu sonhava, mas eu tenho ela, né? E por que não aproveitar? Então, é melhor, eu prefiro ter ela assim do que não ter. Então, tá. Então, ali eu comecei a ressignificar a relação com ela. Eu me lembro, assim, que eu fazia algumas disciplinas de tarde, trabalhava de manhã, e era inverno, assim, eu ia pra casa, ela tava com uma cuidadora em casa, eu ia pra casa e a gente fazia a soneca da tarde juntas, né? Os dias que eu não tinha aula até o final do dia. E ali era um momento nosso, assim, ali eu conversava com ela sobre tudo, ela conectava os momentos dela, né, de consciência, então ali eu pedi desculpa por tudo que eu queria pedir mais ainda na vida pra ela, falei muita coisa que eu queria falar pra ela falou muita coisa pra mim, a gente ficava abraçadas, assim, na cama, esquentando os pés, assim, no inverno, e foi um momento muito legal ali foi que a gente ressignificou a nossa relação, ali eu entendi, ok, eu vou ter minha mãe assim, mas eu vou ter ela junto, né? Desse jeito. E isso foi, até o final, foi uma resistência depois pra deixar ela ir, né? Porque eu entendia. Aí até o Guto dizia, mano, não seja egoísta. O Guto, né, o meu marido. Não seja egoísta. Tu gostaria de estar sofrendo assim? Eu disse, não sou eu que vou decidir até quando ela vai viver, né? Mas ele dizia, tu é muito apegada, né? Tu não quer que ela vá. Eu dizia pra ela, né? Quando eu falava, mãe, eu tô indo viajar, vou sair de férias, vou ficar tantos dias, mas tu te comporta. Tu, quando voltares, eu quero que tu esteja aqui. Eu tinha sempre esse medo. Mãe, eu vou fazer tal coisa, tu esteja aqui. Eu dizia, isso agora ali no finalzinho. No final, a mãe, eu dizia, mãe, eu vou me formar, eu quero que tu esteja por aqui. Mãe, eu vou me casar. Mãe, tu não pode ir antes de eu ter um filho. Tu precisa conhecer meu filho. E deu o fechamento. E aí, mãe, então sempre eu segurava ela assim, né? E aí eu não conseguia, eu dizia assim, aí o pai dizia, ela tá, olha só, tá sofrendo, tu gostaria, Deus disse, mas eu não consigo libertar ela. Porque eu prefiro ela assim do que não ter ela. É egoísmo da minha parte, eu sei. Era o que tu poderia dar naquele momento. Mas eu queria ela daquele jeito. E aí, naquele momento, e ela tava em casa ainda, a gente ressignificou a nossa relação, assim. E eu tratei ela, assim, como minha filha, assim, eu chegava em casa, meu pai olhava, ela tava no sofá, ela tinha muito frio, eu enrolava ela com uma manta o corpo todo, assim, eu tenho isso do agasalhar, eu tenho isso com o Pedro também, assim, agasalhar muito. E eles diziam, meu Deus, mas ela vai ter brotoeja, tanto que tu coloca coisa nela, mas eu queria protegê-la de alguma forma, cuidar de alguma forma. Né? E aí ela ficou em casa depois que a gente descobriu ali o diagnóstico, ela ficou em casa uns 4, 5 anos. Quanto tempo antes de falecer ela foi pro residencial? Ela ficou 5 anos. No residencial? Isso. Ela ficou em 3 residenciais diferentes. E ali foi a escolha... Por que vocês trocavam? Tem alguma coisa que não tá legal, a gente ficava em cima, não tá legal, o cuidado decaiu, trocamos. Tá. Ficou um bom tempo em um. E quando ela foi, ela já não tinha mais capacidade cognitiva, assim, ela já tava... Por que vocês decidiram levar ela pro residencial? Começou a ficar difícil ficar em casa, né? A gente começou a ter conflito, toda doença, ela tem o poder de uma família, né? O poder de unir a família ou... né, desunir, ou despertar, né, muitos conflitos. A gente teve os dois momentos, assim, a gente teve muitos conflitos entre nós, porque cada um tinha uma opinião, uma ideia, enfim. E quem sentia mais, né, quem sofria mais no dia a dia era meu pai, porque nós estávamos em casa com ela. Mas a gente entendeu o que era melhor para ela, a gente chegava num consenso do mundo junto, e isso, aos poucos, hoje a gente é muito unido nisso. E o que aconteceu? A mãe começou a não ter mais controle dos esfíncteres, então ela começou a fazer xixi na cama. Ela já não conseguia se locomover, ela fazia fisioterapia, fono, e a gente morava num prédio de 4 andares sem elevador. Ela começou, a fisioterapia era uma quadra, ela não conseguia mais caminhar para ir ali. Então, o meu pai levava de carro, mas para subir eram 7 lances de escada, meu pai levava ela no colo, assim, ó. No ombro. Meu Deus. Ele diz assim, eu não sei até hoje como é que eu tinha força para carregar ela escada acima e descer com ela escada abaixo. Então ela já não tinha recurso ali para ela se locomover. Em casa ela já ia bem devagarinho, assim, já caminhava menos. Ela começou a ter dificuldade para engolir, por isso que ela fazia fono. Ô, Manu, e quando ela foi pro residencial, ela tinha capacidade de entendimento? Já estava bem prejudicada, assim. Ela já não falava muito. Né? Eu acho que eu sempre prefiro pensar que ela sempre entendia alguma coisa.
Mas ali ela só não era acamada. Mas ela já estava indo para começar a usar cadeira, precisava do banho de apoio, começou a ter algumas quedas em casa. E aí a gente entendeu, tá? A gente não começou a ficar pesado para uma pessoa só cuidar dela, então talvez a gente teria que ter 2 pessoas por dia para cuidar dela, mais finais de semana. Então, a melhor configuração, achar pessoas e conseguir manter financeiramente essas pessoas em casa e adaptar toda a casa, a gente decidiu então que o melhor é ela ir pro residencial. A gente, em janeiro, então, hoje faz o caso, nós estamos em abril, a mãe, ela tá em adaptação ainda, né? Então, ela tá desde fevereiro, e a nossa decisão foi exatamente esse mesmo cálculo que tu fez, né? Então, nós somos em 3 filhas, e a gente não conseguiu cuidadora, né? Então, a gente fez um cálculo, e financeiramente não tinha a menor condição de manter 3 cuidadora, mais fisioterapia, mais terapia ocupacional, mais remédio, plano de saúde. E aí a gente achou um residencial onde ela tem espaço para ter Alzheimer, né? Então, é um residencial onde ela é ativa, onde ela cuida de outros idosos. No início foi muito fácil, assim, né? No início foi, não fácil, foi tranquilo, era uma novidade para ela, né? E aí ela foi, né, por 15 dias ela ia e voltava, né, e depois a gente falou que ela ia trabalhar lá, e depois ela passou a dormir. Uns 15 dias depois que ela passou a dormir, guria, foi assim, virou um inferno pra mim, tu entendeu? Porque eu acho que é a mesma sensação que tu teve ao colocar a tua mãe, quando tu internou ela. Então, e aí ela dizia assim, e aí ela me olhava, ela dizia assim, me leva pra casa, me deixa embora, deixa eu dormir contigo, por favor, deixa eu dormir contigo. Ai, nossa! E ela disse assim, eu quero minha mãe, sabe? Eu quero minha mãe, meu pai, sabe? Então, e ela, por um tempo a gente tentou, né, o residencial, a clínica, às vezes eu tenho residência de falar em clínica, né? Eu falo mais residencial. A gente levou cama, a gente levou os quadros dela, a gente personalizou todo o quarto dela, assim, né, o dela mesmo, né, e o residencial, ele evita em medicar, né, então eles tentam com chá, eles tentam com comportamento, e minha mãe, ela tem muito esses tiques aí que a tua mãe tinha, de guardar, de mexer, de pegar esse negócio e botar em outro lugar, né, então lá ela tem espaço para transitar, assim, para caminhar, né, e só que ela precisa, né, a gente ocupava um espaço, eu e a Rafa, a minha irmã mais velha também, assim, mas como eu e a Rafa, a gente estava mais presente, assim, a Gabi, mas minha irmã mais velha, era mais prática, mais objetiva, assim, né, e a minha mãe é muito afetiva, assim, então a gente, né, ela via muito eu e a Rafa como um recurso de segurança. E aí pensa, daí eu estou tirando todos os recursos de segurança da minha mãe, por mais que ela não reconhecesse aquela casa, ela estava segura lá dentro, de alguma maneira, a casa dela, e eu tiro tudo isso, entendeu? É pesado ter que assumir, dizer, eu estou decidindo algo para a vida de outra pessoa, e aí a tua mãe. E isso faz sofrê-la, né? Isso faz com que ela sofra, não tá confortável para ela. E aí, é isso que eu te disse, assim, estar dentro de mim, agora vou eu chorar, né? Estar dentro de mim nesse período foi muito difícil, assim, tipo assim, no sentido de, esse período desses 3, 4 meses que eu tenho passado, desde janeiro, a gente, não é só colocar ela na clínica, né? Não é só ela colocar ela no residencial. A minha mãe, ela deixou de existir de alguma maneira, né? Ela deixou de existir no meu WhatsApp, né? Ela deixou de existir nas câmeras que eu tinha dela, né? Ela deixou de existir na cama dela, na cadeirinha que ela tinha na sala, na cozinha dela, no chuveiro dela. Então ela deixou de existir em vários, né? E ela não vai voltar para casa, né? Então o residencial, a doença, ela vai avançar. E uma coisa, assim, que pra mim foi muito difícil, assim, foi o externo também, assim, a gente já tá... Deixa eu pegar meus papel aqui, porque a gente se preparou, né? Eu já sabia que ia ser, já né? sabia. Eu já vou deixar um aqui, meio... A gente sabia que ia ser
Na verdade, a gente nunca sabe como é que vai ser exatamente, né? Mas colocá-la no residencial, existe muda a dinâmica, muda a existência dela na minha vida, né? Ela não deixa de existir, mas ela existe de uma maneira diferente. É um processo de luto, tu entendeu? Eu já não tenho mais, tipo assim, uma vez eu saía, eu ia lá e via ela, os olhos dela brilhando. Hoje os olhos dela não estão brilhando mais que nem brilhavam. E tipo assim, eu espero do fundo do meu coração que isso venha, né? Que ela volte a brilhar de alguma maneira. Mas nesse momento eu entendo que ela também tá num processo de luto dela, tu entende? Dela com ela, sabe? Então assim, ela também tem consciência de que ela já não tá na casa dela, no quarto dela, com o cachorro dela, tu entende? Então, ela também tá se despedindo de algumas coisas da vida dela. Isso pra mim, no Alzheimer, foi o mais difícil, assim. Tu tem que tomar decisões por ela, que faz ela sofrer. Tirar o carro dela foi difícil. Tirar um namorado da vida dela na época foi difícil. Colocar ela, mudar ela de estrutura vivencial é difícil, porque é uma mudança de estrutura vivencial, né, de existência, né? Por mais que ela tenha vários ganhos lá hoje, de conversar com outras pessoas, de cuidar de outros idosos. E a minha mãe ensina muito com Alzheimer, assim, a minha mãe, ela não... ela tem um cuidado com as pessoas mesmo doentes, sabe? Mesmo com Alzheimer, ela cuida, ela tem, assim, eu sempre digo assim, ela, mesmo tendo a condição dela, ela não sabe o tamanho que ela tem, sabe? E às vezes eu penso assim, tem coisas que eu não falo pra ela, porque eu penso assim, ela não entende, sabe? Mas eu preciso também falar por mim, tu entende? E assim, uma das coisas que eu mais percebo, assim, ao longo do Alzheimer, também as pessoas chegam e falam assim, mas tu vê, né, ela tá doente, ela tá... Ai, tu vê, ela tá sofrendo, né? Ela tá... eu não sei se tu passou por isso, assim, mas ela, né, na minha época, agora, né, mês passado, nossa, mas ela tá abatida, né? Ela tá sofrendo, né? Ela tá doente, né? Sim, ela tá sofrendo, ela tem Alzheimer, ela tá, né? E dizer isso pra ti, Dani, não pra ela. Não, com certeza. Porque, né, trazendo assim, essa parte de escolha é muito difícil, e quando a gente também escolheu ali pra mãe, a gente sentia que tava sentenciando ela, mas a gente tinha que entender, e foi muito difícil, assim, foi uma conversa muito difícil, assim, eu chorava na conversa, que não era o que a gente queria, mas dentro do contexto era o que a gente conseguia oferecer de melhor pra ela. E teve um médico que falou assim, quando tu tem filho e tu tem que trabalhar, né, pra prover a tua vida, pra prover pra ele, tu não coloca ele numa escolinha? Ou ele com cuidado de outra pessoa? E isso não é entendido como natural? Por que tu não pode fazer isso? Né? Também pensar que tu tá provendo cuidados pra ela que tu não vai conseguir dar em casa, porque a gente tem uma limitação, né? E ali hoje eu entendo, e depois, né, entendi que eu não sou fisioterapeuta, eu não sou fonoaudióloga, eu não sou enfermeira, eu não sou técnico de enfermagem, eu não conseguia dar esse suporte para ela. Mesmo se eu anulasse a minha vida e ficasse com ela. Eu não ia dar o que ela precisava que eu desse. Mas a gente tem a falsa sensação de que a gente conseguiria. Aí vem a impotência, né? Que daí é a frustração. E eu pensei assim, o que cabe a mim dar a ela que ela precisa que ninguém mais pode dar? Porque cuidados as pessoas podem dar para ela, né? Ajudar a ir no banheiro, tomar um banho, botar uma medicação, as pessoas podem fazer isso por ela, mas tem uma coisa que eu posso fazer que ninguém pode, que é dar o amor, que é ser a filha dela, né, que é estar com ela. Então, o que eu comecei, assim, os momentos que eu ia ver ela no residencial, eu tava ali com ela, dizendo coisas boas, né, pegando a mão dela, fazendo carinho, estando com ela. Isso que tu falou das pessoas, isso é cruel, porque a gente tá passando por um momento difícil de fazer essa escolha, as pessoas vêm e falam isso, e isso só piora pra ti. Mas a gente sempre falou coisas boas pra mãe. Mas tem pessoas que não falavam. Tem pessoas que iam lá e diziam, olha, eles estão te abandonando, que absurdo isso. E ela ali... Não ajuda, né? Não ajuda, assim. Às vezes até as cuidadoras falavam, olha, ela chorava, ela não falava mais, mas ela chora depois quando... Então, não fala isso, né? Dá conforto pra ela, E né? uma coisa, assim, ó, guria, que ninguém sabe, é que, assim, paciente de Alzheimer esquece memória, esquece cognição, mas ele não para de sentir. As sensações, né? os sentimentos primários, eles sentem. E eles não vão deixar de sentir até o dia que eles morrem, tu entendeu?
Porque isso foi uma das coisas que eu perguntei pro médico dela. Dani, ela deixa de sentir culpa, ela deixa de sentir inveja, mas amor, raiva, ela vai continuar sentindo, porque é do ser humano, tu entende? Então, a minha mãe, às vezes, assim, tipo, às vezes ela esqueceu que eu fui comprar roupa com ela, mas ela sente aquela alegria de estar comprando roupa, de comprar tapete, sabe? Então, uma coisa assim que pra mim muito, né, que às vezes as pessoas, porque, claro, de novo, né, e assim, né, pra nós ir concluindo, assim, porque a gente ficaria 3 horas aqui falando Nossa, esse assunto daria uma, né? A minha mãe, ela, na verdade, ela é uma coisa que a gente, né, precisa entender, assim, que por mais que exista a gente pode fazer um preparo para as próximas fases, nunca é igual, entendeu? Isso que pra mim é o que mais me mata, porque eu sou controladora, né? Então, quando ela foi pro residencial, será que estão dando remédio? Será que botaram um adesivo? Será que estão dando banho? Será que isso? Será que aquilo? Antes era só abrir a câmera, eu olhava lá, ela dormiu, Hoje não é mais, assim. E, assim, a doença, ela não tem. A tua mãe foi de um jeito, a da minha vai ser de outro, fulano e tal vai ser... Sim, cada um tem o teu temperamento, a sua personalidade e a forma como é a doença. Exato. Mas é diário, né? A gente vai adaptando cada dia a dia. E aí, quando ela foi ali também pro residencial, ela tinha que usar a alimentação nasointeral, a sonda, depois foi a gástrica, né? Então, foi evoluindo, a gente ia vendo a evolução dela, né? Mas algumas coisas, o que eu posso fazer por ela? Por exemplo, cabelo, né? Queriam sempre cortar o cabelo dela curtinho, e aí meu pai dizia, isso aí é com a Manu, quem decide é a Manu, ela não deixa. Eu dizia, não, porque eu queria, por mais que ela não estava sendo ela, eu queria manter ela como ela era. Preservada. Então, assim, deixa o cabelo como ela gostava, né? E eu tinha muita imagem da minha avó, cabelo Joãozinho, curtinho, curvado, andando. Então, assim, nem as pantufas eu comprava parecidas com a minha avó, porque eu não queria acionar essa imagem. Então, não corta o cabelo dela. Então, ter cuidados das roupas dela, né? Eu olhava, via no guarda-roupa, tudo, eu que cuidava dessa parte. Então, o que eu conseguia dar pra ela estando ali, eu dava, né? Agora, eu tive que entender que outras pessoas precisavam cuidar dela, que eu não tinha condições de cuidar dela naquele momento. Né? Então, esse foi um consolo quando ela estava eu acredito que eu esteja no processo, que nem eu te falei, assim, eu não... hoje eu consigo falar um pouco melhor, hoje eu consigo falar, assim, né? Claro, às vezes eu choro, assim, porque eu estou ainda dentro do processo, ela está melhor, eu acho que ela já teve muito pior, assim, né? Que nem eu te disse ali, de pedir pra ir embora, e eu também estou mais racional, de abrir mão, de tipo assim, eu não vou resolver esse BO, entendeu? Eu não vou resolver, eu não vou... eu tenho que deixar... Não vai ser a salvadora que vai... Não, e mexe em tudo, mexe na estrutura familiar, a gente teve 3 mães diferentes, cada uma lida numa situação, cada uma faz o que, né, cada uma age como acha que deveria agir, né, então a gente se mantém unida, mas a gente tem perspectivas diferentes a respeito do cuidado, do funcionamento, de como as coisas são, aí se mexe em imóveis, que uma vez nós não precisávamos mexer em imóveis, agora precisa, tu entendeu, porque... né, pra cuidar dela, então assim, a verdade é que ela, de novo, a minha mãe continua viva, mas ela deixa de existir de uma maneira, tu entende? E é um processo de luto, na verdade, é um né? luto, e é um luto contínuo, né, conforme ela vai evoluindo e vai até o final, assim, e eu achei que pra gente não... eu achei que quando ela fosse falecer, eu ia, a gente foi preparado ao longo da vida toda, e por muitos momentos, eu até na negação eu questionava, por que ela não tem uma doença... que o Alzheimer, ele te deixa a pessoa, mas te tira ela ao mesmo tempo. Muito. E aí eu cheguei já a desejar no início que ela tivesse outra doença. Sei lá, não desmerecendo, mas assim, um câncer, uma coisa que eu pudesse ter ela, como ela é, né? Mas que não fosse essa doença. Porque ela é sofrida, tu vai despersonalizando a pessoa e ela vai mudando. E eu tinha, e ainda tenho, até hoje, medo de esquecer como ela era saudável. E hoje eu lembro dela naquela fase que a gente ficava juntas ali né, em casa, conversando, que ela já estava mais abatida pela doença. Mas eu fico vendo coisas delas porque eu tenho medo de esquecer da imagem dela saudável. Por muito tempo, ela estar doente, assim. E eu também, eu sinto, assim, hoje a minha mãe, ela não é quem ela era. E eu tenho muito... O meu vínculo hoje é com ela dessa maneira. Às vezes eu esqueço de como ela era saudável, tu entende? Não que seja ruim ou boa, enfim, né? Mas sim, vai mudando. Vai mudando. A gente quer se agarrar naquela imagem. Não, eu quero lembrar dela... Tem uma foto dela sorrindo, assim. Eu quero lembrar dela com esse sorriso, assim, né? Eu quero lembrar dela assim, porque ela sempre foi muito bonita. Eu quero lembrar dela assim. Mas eu lembro dela ainda na doença, mas isso até hoje é um E Manu, processo. assim, para nós concluir, o que tu diria para as mulheres que estão nos ouvindo,
e que estão passando por esse processo de início de diagnóstico. Quando eu posto da minha mãe, eu recebo muita, porque meu sogro, porque nós estamos colocando uma clínica. Então, o que tu diria pra pessoa que tá passando por isso, assim? Nossa, teria tanta coisa pra dizer, mas, assim, pra ser mais, né, objetiva, não vai ser fácil, né, vai ser difícil, vai ser um processo diário, mas não vê o diagnóstico como uma sentença, assim, vê como uma oportunidade. Muitas coisas eu ressignifiquei na relação com a minha mãe, talvez eu não iria ter feito se não tivesse a doença. Né? Eu consegui dar cuidado para ela, talvez que a minha mãe nunca foi cuidada daquela forma durante a vida dela na doença, né? E uma pessoa ela pode esquecer de fatos, de histórias, ela pode esquecer de nomes, ela pode esquecer de traços do rosto de uma pessoa, mas o amor ela não esquece. Então, isso o Alzheimer não tira, né? Ele pode tirar todo o resto da memória, mas o amor é uma coisa que vai até o final. E eu sinto isso, assim, a minha mãe mesmo, quando ela não tinha mais... Estava totalmente já no estágio final, assim, da doença, e eu prefiro acreditar que isso era a sensação dela. Às vezes ela estava lá apática, parada, mas encostava nela e falava com ela, ela já fazia expressão com os olhos, né? Quando ela conheceu o Pedro, que eu mostrei ele no vidro para ela, né? Era aponemia. Ela estava há muito tempo já sem ter estímulo. Eu lembro dessa foto. E ela, quando ela viu o Pedro, ela fez assim, ela ergueu os olhos e ela ergueu a mão. Então, assim, porque eu disse pra ela, tu vai conhecer meu filho primeiro. E um mês depois ela faleceu. Um mês depois que o Pedro... depois que ela viu o Pedro. Então, assim, o amor ninguém tira, né? Nenhuma doença tira, então... Que legal. Não é fácil. Não, assim, não. Até hoje, né? Sim. Tantos anos, sim, né? 4 anos que a mãe faleceu, eu sempre vou lembrar com emoção dela, com amor, mas é isso, o Alzheimer pode tirar todo o resto, o amor não. E uma coisa que eu, né, só para nós concluir, uma coisa que eu gosto bastante de falar também, é que é difícil, mas pode ser leve também, sabe? Na sua grande maioria, não... tudo depende da maneira com a qual a gente conduz também, sabe? A minha mãe, assim, a gente descobria coisas que ela gostava, a gente focava naquilo, sabe? De dançar, de pintar. Então, por mais que a gente vai descobrindo coisas que ela, né, que ela vai gostando, que ela gostava ao longo da vida, mas que também no Alzheimer foram, né, o chocolate, né, o sorvete, que são coisas que também minha mãe volta a ter, assim, né? Volta, né? Porque ela acaba... ela tinha esse desejo quando era criança, e agora ela, né, de alguma maneira ela volta. E ela, a gente fazia coisas que ela gostava, assim, a gente sempre, que nem te disse, assim, existem fases que são difíceis, mas por muito tempo é muito bom também, sabe? Consegui trazer isso, assim, e eu pensava muito assim, a minha mãe, ela teve uma infância difícil, né, uma adolescência difícil, e talvez é o momento dela receber um cuidado, um afago, a questão do chocolate, né, do sorvete, talvez vamos viver tudo isso agora com ela, então, né. Então tem um lado, assim, que também pode ser bom, né, pode ser leve se a gente conduzir dessa forma. E entender que tu não vai ter aquela pessoa como tu conhecia antes, mas tu tem aquela pessoa daquela forma. E que é um processo, né, Manu? Manu, obrigada por ter aceitado de estar aqui hoje. Chorar juntas. Eu segurei, embarguei a voz várias vezes. Eu trabalhei internamente, né, para falar sobre isso. Eu que te agradeço, Dani, porque assim... é importante para mim também falar sobre isso, né? Cada vez que eu falo um pouquinho com as pessoas, eu ressignifico de novo dentro de mim isso. E também eu espero, assim, que a nossa conversa encontre pessoas que precisam ouvir, que estão passando por esse momento, para que elas recebam essa conversa numa forma, assim, de colo, de conforto, né? De acolhimento, e tá tudo bem, tu não tá sozinha, né? Porque por muito tempo tu sente sozinha, vivendo a doença, né? Com o familiar, então... que encontre essas pessoas, né? E para quem não tem, né, vivência disso na família, ou não experiencia ainda, que consiga olhar com outro olhar as pessoas que têm, né? Com mais empatia, com mais acolhimento, e as pessoas que têm também Alzheimer, né? E deixa para nós o teu Instagram, que a gente vai deixar aqui embaixo o @. Tá, psicóloga Emanuele Persson, né? Que esse é o meu profissional, tem outro pessoal. Quem quiser me seguir lá, tá um pouquinho paradinho. Mas não, vai lá postar então. Vai lá postar. Obrigada então, Manu. Eu te agradeço. Gurias que nos assistiram hoje, muito obrigada pela audiência. Lembrando que quem tá no Spotify, é bem importante que você nos avalie aqui no canal, compartilhe os episódios, avalie, né? Siga no canal, avalie os episódios, compartilhe os episódios. E para você que tá no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal e deixe o likezinho aqui para ter acesso aos próximos episódios. Beijos e até a próxima.